graça e a paz, meus queridos amados irmãos, família, povo de Deus. É muito bom estarmos neste momento para trazer uma palavra para a edificação das nossas vidas, estarmos para adorar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus. E eu quero neste momento trazer uma palavra que está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 12. Por favor, abra sua Bíblia aí na tua casa e vamos acompanhar as leituras. Dá um tempinho para que você abra a sua Bíblia. Então, leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 12. Farei a leitura, amados. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amados e queridos irmãos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor, diante da sua bendita e santa palavra, nós estamos para glorificar e exaltar o seu nome. Queremos ouvir a sua voz, Pai. Fala conosco e nos abençoe com a sua palavra. Ó Deus, seja adorado, seja glorificado, porque Tu és Deus poderoso, Deus altíssimo, Deus que está no controle de toda a nação, Deus que está governando o seu povo, um Deus que é sábio, um Deus que tem algo a nos ensinar a todo momento. Por isso, Deus, nós clamamos, nos abençoe e nos dê graça e nos edifique. Amados e queridos do Senhor, esse texto é o início do Sermão do Monte, ou chamado Sermão da Montanha, e aqui Jesus, ele está nesse monte para ensinar algo prático para os seus discípulos, uma palavra para todos os servos de Deus. E a ideia de servir a Deus nos faz nos sentir nobre, nos sentimos importante, porque quando se trata da pessoa de Deus. Mas às vezes, ao falar de servir pessoas, servir ao próximo, muitas das vezes não soa a mesma coisa, nos sentimos humilhados. E Jesus, percebendo que havia por trás do orgulho e da hipocrisia dos líderes religiosos dos seus dias, ele resolveu ensinar, incutir nos seus discípulos traços do caráter tais como humildade e autenticidade. Por isso, Jesus disse: não vos assemelheis, pois, a eles. Mateus 6, versículo 8. Por que Jesus está dizendo isso aos seus discípulos? Ele está dizendo: não imite a essa liderança, porque a hipocrisia e o orgulho domina as suas vidas. Uma das belas lições que Jesus vai nos ensinar é sobre a questão da humildade, sobre a questão do serviço do servo de Deus. Quando ele estava na noite que foi traído, na última ceia, ele deu um grande exemplo de humildade. Naquela noite, ele lavou os pés dos seus discípulos e, terminando, ele voltou à mesa e perguntou-lhes:
Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e diz bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. O texto do Sermão da Montanha, nesse texto lido, ele fala da descrição do servo de Deus. O servo de Deus é o retrato das características que identifica o servo do Senhor. Estas características da personalidade do cristão é a porta aberta à felicidade interior, sendo que cada uma dessas características da personalidade do cristão está interligada entre si e tem uma promessa correspondente. Percebe os irmãos em cada uma delas. Então, com base neste texto lido, contexto, quero meditar com vocês sobre o retrato do servo. Quais características identifica a vida do servo de Deus? Quais promessas estão interligadas a essas características, essas ações da prática do servo de Deus? A primeira característica revelada pelo servo de Cristo é que os servos são pobres de espírito. O sentido aqui é uma pessoa que se vê falida, uma pessoa falida espiritualmente, que reconhece que não merece nada, mas está disposta a reconhecer a sua necessidade de Deus e se volta para Deus em arrependimento, em confissão. E eu quero trazer um exemplo de a igreja de Laodiceia, que achava que não precisava de Deus para continuar o seu trabalho. Estavam totalmente orgulhosos, estavam totalmente esquecidos dessa prática importante da humildade. Apocalipse 3, versículo de número 15 ao versículo de número 17. Acompanhe sua Bíblia. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Atitude que não representa o servo de Deus, porque o servo de Deus, eles são pobres de espírito, humildes, a característica de uma pessoa que reconhece a sua miséria espiritual e se volta para Deus e quer buscar a Deus. E a promessa aqui interligada é porque deles é o reino do céu, o reino dos céus. A segunda característica que identifica o servo de Deus é que eles choram. São aqueles que choram. O choro é um lamento por causa da maldade, da natureza pecaminosa, da conduta, do conflito interno da carne com o espírito. Arrependimento pela negligência. E quando se encontra diante da santidade de Deus, o temor em reconhecer essa santidade leva à atitude de chorar, de lamentar pela sua miséria e de se achar tão pequeno, que vamos ter esse exemplo em Isaías, no capítulo de número 6. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6, versículo 5 ao versículo 7. Veja a atitude de Isaías diante da santidade do nosso eterno Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que estava no altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É importante observar que aqueles que choram, que lamentam pela sua miséria, que reconhecem o seu pecado, que confessam o seu pecado, reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, eles são consolados. Deus consola o seu povo pelo perdão dos seus pecados. Deus é compassivo e Deus consola o seu povo. Deus cura as suas feridas. Deus consola o seu povo. Terceira característica são os mansos. Retrata a característica do servo de Deus é que são mansos. Mateus 5, versículo 5. A mansidão aqui, queridos, não é uma fraqueza, mas é uma virtude. É força mantida sob controle. É o fruto do Espírito. O ser calmo e pacífico exerce uma influência tranquilizante em outras pessoas que possam se encontrar em situações de irritabilidade. É ter o tato, a cortesia que faz com que outros conservem sua dignidade e autoestima. É uma característica do servo de Deus. Mansidão. Como é importante ser manso, ter controle de si mesmo, passar essa tranquilidade àqueles que estão aflitos. Vivemos momentos difíceis e precisamos de pessoas tranquilas, pessoas que têm o fruto do Espírito da mansidão. É uma característica que Cristo nos ensina da sua própria pessoa. Mateus 11, versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Precisamos dessa mansidão, a humildade e a mansidão. Tranquilidade, paciência, autocontrole, saber que Deus está controlando, está no controle de nossas vidas, nos traz essa tranquilidade. Outra característica que aparece do servo de Deus, do cristão, está em Mateus 5, versículo 6. O servo de Deus tem fome e sede de justiça. O servo de Deus tem fome e sede de justiça. O que prevalece é a justiça de Deus. O servo de Cristo vai buscar ansiosamente ter um apetite insaciável para viver, fazer e instruir a outros a buscar a justiça de Deus. A alma faminta está ansiosa por ver a justiça de Deus. O salmista, no Salmo de número 42, versículo de 1 a 3, ele demonstra a sua a sua fome por Deus. Ele quer adorá-lo, ele quer buscar a Deus, ele quer estar perto de Deus, ele anseia por Deus. Ele quer viver e ver essa justiça em sua vida. Deus é justo e Deus nos aceita por meio de Cristo com a sua justiça, seus méritos. E a promessa para os justos, para o servo de Deus que busca, que anseia, tem fome de justiça, serão fartos. Deus sacia a nossa fome. Deus está pronto a nos suprir. Ele é justo. A sua justiça não demora. Outra característica que nós vemos aqui nesse texto do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é que os servos de Deus são misericordiosos. A misericórdia de Deus sensibiliza-nos a sentir interesse profundo às pessoas necessitadas, em dificuldade, pessoas que estão em sofrimento. Demonstram cuidado com os infelizes, oferece o auxílio aos que sofrem. É estender a mão aos prostrados, é demonstrar o amor, a ação prática em ajudar as pessoas que sofrem.
é ser sensível à necessidade das pessoas, se envolver com atitudes, é estar carregando as cargas uns dos outros. A palavra de Deus é muito clara quando nas cartas ensina a suportar-nos uns aos outros, dá o sentido de carregar o peso que aquela pessoa está carregando, ajudá-la, encaminhá-la até Cristo, porque Jesus Cristo convida a todos que estão cansados e sobrecarregados, pois Ele tem um alívio. A promessa que aparece aqui é que alcançarão a misericórdia. Os misericordiosos alcançarão de Deus a sua misericórdia. Os servos são limpos de coração. Outra característica importante aqui que aparece, limpos de coração. Significa viver uma vida de santidade, não se contaminar, mas se purificar, buscar uma vida de zelo com a palavra de Deus, um relacionamento com Deus. É preciso fazer o que é certo, com motivações sempre certas. Os líderes religiosos dos dias de Jesus eram ótimos em questões de leis e regras, mas muito fracos em santidade. Eram ótimos em questões de aparência exterior, mas fracos em vida interior. A realidade era outra, era a aparência. Eles queriam se aparecer, oravam em praças públicas, batiam no peito, mas no fundo não era o que estava apresentando. Eles colocavam um fardo pesado sobre as pessoas, mas eles mesmos não moviam nem um dedo. A ideia é estar livre de contaminações, sem corrupção, sem escória, sem malícia, de intenções. Você precisa ter intenções puras e honestas. Deus conhece os nossos corações. Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Jesus conhecia muito bem aqueles religiosos e ele dizia que estavam como sepulcro, caiados, como túmulo de podridão, de cadáveres, sujeira. O servo precisa ser limpo de coração, remover a máscara. O servo de Deus, ele já removeu a máscara. Tiago 4:8, ele diz da limpeza do coração. E a promessa para os limpos de coração é que verão a Deus. Deus é santo, Ele requer que nós sejamos. Deus está conosco e Ele tem todo o prazer de purificar o seu povo, de remir os nossos pecados. A sua graça é muito grande, é real. A característica aparece que os servos de Deus são pacificadores. Aqueles que vivem em paz promovem também a paz de Cristo. A vida não é ansiosa, agitada, tumultuada, mas não são agressivos. Geralmente se esforçam para acalmar brigas, apaziguar os ânimos. São tolerantes e não admitem vida negativa. São altamente confiantes em Deus. Tem o máximo de cuidado com a língua. Há um controle de não falar mal das pessoas. As suas palavras são sempre brandas. É como um favo de mel. O Provérbios 15, versículo 1 e Provérbios 16, 24 dá essa ideia do servo de Deus. A paz é uma das características mais importantes que nos aproxima da pessoa do nosso Deus. O nosso eterno Deus é um Deus de paz. E o seu evangelho propõe paz. Propõe amizade. Deus busca os seus inimigos a ser seus amigos. A proposta é de paz. A promessa é que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Porque essa é a proposta do Santo Evangelho do Senhor, que promovemos a paz, que sejamos pacificadores. Que nós, em tempo de guerra, sejamos aqueles que vão trazer a paz e a reconciliação. Nós estamos vivendo dias assim difíceis e precisamos ser pacificadores. Não seja uma pessoa que vai atiçar brigas ou entrar em confusões, mas que você seja aquele que vai trazer a paz e a unidade. Última característica que eu quero deixar é que todos os servos de Deus, sem exceção de nenhum deles, todos que servem ao Senhor Jesus
serão perseguidos. Se não foram, ainda vão ser. Porque a perseguição, ela é inevitável. E são variedade de perseguições. São várias perseguições. Cristo, ciente que seria assim, ele disse: quando eles vos injuriarem, ele diz, quando vocês vão ser injuriados. E quando isso acontecer, não fique triste, não fique abatido, não desanime, mas tenha coragem, regozijai-vos, alegrai-vos. Muitos vão nos falar mal de nós, muitos vão causar danos às nossas vidas pela mentira, difamações, calúnias, acusações falsas, traições, maus tratos, mas não desanime. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Você vai ser injuriado e perseguido. A sua atitude é regozijar, se alegrar, exultar, porque a promessa que é grande o galardão do servo de Deus. A recompensa é muito maior do que os danos. E ele vai dizer para o nosso conforto que outros, os profetas, sofreram. Os que vieram antes de nós, todos sofreram para que esse evangelho chegasse até nós. E nós precisamos entender que no reino de Deus, como servo de Deus, com aqueles que buscam a verdade, que vivem a verdade, vão ser perseguidos. Por causa, sim, da palavra do Senhor, nós vamos ser perseguidos. E por causa dele. Mais grande é o galardão. Este retrato que aparece no Sermão do Monte, para o servo de Deus, precisa estar na sua vida. Você precisa refletir essas características ao mundo, na sua família, diante do seu trabalho, onde você trabalha. As pessoas precisam ver em você essas características. Isso identifica quem você é. Servos de Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena sofrer maus tratos. Vale a pena ser caluniado, se for por causa de Cristo. Deus nos encoraja. O Senhor Jesus, Ele nos encoraja a continuar firmes. Sigamos com coragem, fé, determinação, pois Cristo está conosco. Bem-aventurado aqueles que servem a Deus. É feliz, é começar a desfrutar de uma vida aqui, de contentamento, de sabedoria, de amor, porque felizes são os que servem a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, diante do Senhor estamos nós. Ouvimos a Tua palavra, que traz palavras importantes da prática da vida do cristão. Queremos, ó Deus, ser esse retrato, que essas características estejam na nossa personalidade, nas nossas vidas, que sejamos práticos, não apenas bons ouvintes, mas praticantes dos seus ensinamentos, pois os seus ensinamentos é muito prático e eficaz. Opera em nós, opera na Tua igreja, Pai, um milagre de restauração, de cura, de edificação para o crescimento do Teu corpo. Aonde essa pregação chegar, Pai, aos ouvidos, que seja assim, que essa palavra seja esclarecida pelo Teu Espírito e edificando assim o Seu povo. Te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, que Deus assim os abençoe e dê uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Amém?